Ah, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o nosso projeto Enem do Escola Online. E você sabe, e agora todo mundo sabe que a gente está indo já para esses 50K. É exatamente o projeto Enem Eu Não Erro Mais. Você já sabe, o projeto Enem Eu Não Erro Mais. É só entrar no ritmo. E antes da gente começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram, ir lá se inscrever no YouTube, assistir esta aula e outras aulas incríveis com os melhores professores que você possa imaginar, somente aqui no Escola Online. Não esqueça que nossa plataforma do escolaonline.com.br, fiquei até emocionado agora, você vai encontrar toda a matéria teórica e exercícios com gabarito. Quer melhor preparação do que essa para o Enem? Ô, cara, esse é o caminho. Eu sou Moraes, sou seu professor de Física aqui do Escola Online, no Projeto Enem. DJ, solta essa vinheta que isso tá dando o que falar. Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? No nosso encontro de hoje, nós vamos estudar a parte dinâmica, a parte daquela que a gente chama das leis de Newton. Aquele cara da maçã. Não, não é esse cara da maçã. É esse cara aqui da maçã. E na dinâmica, a gente estuda uma grandeza chamada de força. E força é uma grandeza que é vetorial. E toda grandeza vetorial tem módulo ou intensidade, direção e sentido. E a força é responsável pela variação de velocidade e ou deformação de um corpo. Então quer dizer que quando você aplicar uma força, esse corpo pode ganhar variação de velocidade e também sofrer uma deformação. E quando a gente vai estudando força, é importante a gente entender que existem basicamente dois tipos de força: forças de campo e forças de contato. Forças de campo são aquelas que atuam à distância, como a força gravitacional, a força elétrica, a força magnética, a força do amor, que atua à distância, e a força de contato, que é aquela que você encontra na superfície de interação. Então, a normal, a força de atrito, a tensão ou tração, força elástica, todas aquelas que estão em contato com a superfície do corpo são conhecidas como forças de contato. E independente da natureza da força ser de campo ou de contato, a unidade será sempre no sistema internacional o Newton, que nada mais é que a união de quilograma, metro por segundo ao quadrado. Na primeira coisa que nós vamos ver, que esse assunto que é exatamente a primeira lei de Newton, também é conhecido como o princípio da inércia. O princípio da inércia está sempre associado a uma ideia de equilíbrio. E nós temos basicamente dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Quando a gente vai falar a respeito do equilíbrio estático, você está vendo as condições que envolvem repouso. E quando você estiver falando a respeito de equilíbrio dinâmico, está sempre envolvido a condição de MR, ou seja, movimento retilíneo e uniforme. Pode ser qualquer movimento uniforme negativo, só pode ser um tipo de movimento, o movimento retilíneo e uniforme. Nós já abordamos essa condição nas aulas de cinemática anteriores. O movimento retilíneo uniforme é aquele que não tem nenhum tipo de aceleração. E é exatamente essa ideia que você vai ver que força e aceleração vão andar juntos. Então, quando você tem um movimento retilíneo, é aquele movimento que não faz curva, então não tem aceleração centrípeta, e uniforme, ele tem a velocidade constante. Então, só vale o que é mesmo MRU. Independente de você ter uma condição de equilíbrio estático ou dinâmico, a somatória de todas as forças envolvidas sempre dará igual a zero. Então, se você somar a força F1, mais uma força F2, mais uma força F3, a soma vetorial de todas as forças dará igual a zero. Se for possível você juntar todos os vetores, você sempre vai notar que a linha poligonal que você vai ter dos vetores envolvidos será sempre fechada. E a gente lembra que toda vez que você tem uma operação com vetores
e a linha é poligonal e fechada, significa dizer que a soma vetorial vai dar zero. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. PFD, de vez em quando você vai ver uma resolução de uma questão, no cantinho está escrito assim, PFD, princípio fundamental da dinâmica. Nesse princípio fundamental da dinâmica, fala mais ou menos o seguinte: se você tiver um corpo de massa m com uma determinada velocidade, à medida que você aplica uma força durante um intervalo de tempo, essa massa do corpo m sofre uma variação de velocidade. É simples assim. A força aplicada durante um intervalo de tempo é igual à massa do corpo vezes a variação de velocidade. Força aplicada durante um tempo faz com que o corpo de massa m sofra variação de velocidade. E aí, basta você pegar esse intervalo de tempo e passar para lá dividindo. Aí a força vai ser igual a massa vezes a variação de velocidade por esse intervalo de tempo. E a variação de velocidade por intervalo de tempo dá essa grandeza que a gente chama de aceleração. E aí, essa força, sendo a sua força resultante sobre o corpo, vai ser dada pelo produto massa vezes aceleração. Note que a massa é uma grandeza que é escalar, e ela sendo escalar, ela sendo positiva, significa dizer que a força e a aceleração sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, muito conhecida como ação e reação, fala o seguinte, que para toda ação existe, mas já sei, blá, 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 blá. Sim, mas preste atenção, porque a gente acaba sempre lembrando da primeira parte e esquece da segunda condição. Preste bem atenção, fala o seguinte, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, em sentidos opostos, que atuam em corpos diferentes. Grande detalhe. E se essas forças atuam em corpos diferentes, não é possível que elas se anulem. E um detalhe importante. Apesar das forças serem iguais, elas provocam efeitos diferentes em corpos diferentes. Como assim, Moraes? Imagine a seguinte situação. A força que A faz em B é igual à força que B faz em A. Pelo menos o módulo das forças são iguais. Imagine que essa força pode ser dada pelo produto massa vezes aceleração. Sim, pode ser dada. E imagine que a massa do corpo A seja maior que a massa do corpo B. Se você tem um produto entre dois termos e esse produto é igual dos dois lados, significa dizer que massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se a massa de A é maior que a massa de B, significa dizer que a aceleração que o corpo A vai sofrer é menor que a aceleração do corpo B. E aí as coisas começam a fazer muito sentido. Você imagine que se você tiver um corpo aqui, imagine esse corpo, tá vendo? Se você largar, significa dizer que ele vai cair. E por que ele cai? Significa dizer que a força atrai o corpo. Mas é lógico que para toda ação existe uma reação. Então, à medida que a Terra atrai o corpo também atrai a Terra. Note que são forças iguais, exatamente de mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos e que atuam em corpos diferentes. Só que o corpo de menor massa sempre vai ser aquele que vai ter maior aceleração. Imagine que a Terra tem uma massa muito maior que esse corpo. Então, significa dizer que a aceleração dela vai ser muito menor. Tão pequenininha que você pode admitir que a aceleração desse corpo vai ser igual a zero. Bom, então vamos lá. Você tem uma questão do Enem de 2014 e que fala o seguinte. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atrito, isso é importante, e com a possibilidade de alterar os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada, tadinho, para descer no plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge o plano ascendente, no máximo num nível igual àquele que foi abandonado. Então, independente do ângulo, ele sai de uma determinada altura H de descida e chega até uma determinada altura H também de subida. Aí ele fala o seguinte, se o ângulo de inclinação do plano inclinado de subida for reduzido a zero, ou seja,
quando ele estiver descendo e chegar, ao invés de subir, tiver um plano totalmente reto, sem inclinação nenhuma, o que vai acontecer, então, se ele for reduzido a zero? Bom, a dica foi dada. No momento em que ele chegar nessa parte totalmente plana, não tem nenhuma força atuando sobre ele. Ele vem basicamente no impulso, ele vem na inércia. E se nenhuma força atuar contrária ao movimento ou favorável, a velocidade dele não aumenta e nem diminui, e aí vai prevalecer a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Ele deve escrever um movimento retilíneo e uniforme. Então, vamos ver que tem duas alternativas para você, que ele manterá a sua velocidade constante, letra A e B, pois o impulso resultante sobre ele será nulo, ou pois o impulso de descida continuará a empurrá-lo. Bom, quando ele chegar na parte de baixo, o impulso resultante nada mais é do que a força aplicada durante um intervalo de tempo. Como não tem mais essa força aplicada durante o intervalo de tempo, não tem mais o impulso resultante. Então, se ele vai ser nulo, a tendência natural dele agora é se manter com velocidade constante, escrevendo um movimento retilíneo e uniforme. Lembre-se, não vale MCU. Por quê? Se fosse um movimento circular, ele teria um tipo de aceleração, ou seja, teria uma força atuando sobre ele. Questão de primeira lei de Newton, princípio da inércia, letra A. Então vamos lá, mais uma questão agora do Enem PPL 2014, que fala o seguinte. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Bom, se sua mãe estiver escutando, eu tenho certeza que sua mãe vai utilizar a primeira lei da mãe, que é chinelo no C, que ela está pedindo com jeitinho para você ajudar nesse momento a puxar o móvel. Menino, hein? E certamente, ela como é conhecedora de toda a física, e assim como você agora também, vai falar, pô, lógico, as forças são iguais em módulo, têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Por isso, não se anulam. E aí, não tem como ele jogar assim de que não vai empurrar porque vai acabar anulando. Então, lembre-se que eles vão atuar em corpos diferentes, produzindo efeitos diferentes. Então, qual argumento a mãe utilizar para apontar o erro de interpretação do garoto? A força de ação é aquela exercida pelo garoto. A força resultante sobre o móvel sempre nula, não, porque eles não se anulam. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Letra D, a força de ação é um pouco maior. Não, são iguais em módulo. E letra E, o par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Alternativa correta, letra E, de escola online. Então vamos lá, questão do Enem 2016, no dia 27 de junho de 2011, está aqui, dia 27 de junho, o asteroide 2011 MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12 mil quilômetros do planeta Terra, a uma distância menor do que a órbita de um satélite. A trajetória do asteroide é apresentada na figura. Então, dia 26 de junho está aqui, dia 27 de junho está aqui, ele faz uma curva aqui, 28 de junho ele já está novamente se afastando, e assim sucessivamente, tá? Então, essa representação vermelhinha que você está vendo aqui é a trajetória, né? É o sentido do movimento, é o sentido do vetor velocidade, tá legal? Então, vou só reforçar aqui, isso aqui seria a trajetória dele, o satélite estaria aqui, o asteroide, melhor dizendo, estaria aqui, esse aqui é o sentido do movimento, é o sentido da trajetória. Note que se ele faz uma curva, é porque tem uma força atuando sobre ele que puxa em direção ao centro da trajetória, que é a força centrípeta. E a força centrípeta não tem a mesma direção do movimento, até que ela puxa o corpo em direção ao centro da trajetória, né? Então tem uma componente aí de uma força que não tem a mesma direção do movimento e que faz com que ele faça a curva. Não esqueça que a força que atua sobre o corpo
é igual ao produto massa vezes aceleração. Nesse caso, a força centrípeta está associada à aceleração centrípeta. E a força e a aceleração vão ter a mesma direção e sentido. Mas veja que a força não tem a mesma direção do vetor velocidade. Se tivesse na direção do vetor velocidade, ela poderia estar no mesmo sentido e aumentar a velocidade, ou no sentido oposto e diminuir a velocidade. E para fazer curva, ter um movimento circular, com certeza tem que ter uma componente centrípeta. Então a explicação para a trajetória descrita é o fato de deslocar-se em um local onde a resistência do ar é nula. Nada a ver, né? Ela faz uma curva porque tem uma força atuando. Letra B, deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional existe, inclusive a força gravitacional atua, fazendo com que o asteroide mude de direção. E a sofrer ação de uma força resultante no mesmo sentido, não, sem nenhum sentido, horrível trocadilho, sofre uma ação da força gravitacional resultante no sentido, não tem nem sentido contrário, nem no mesmo sentido da velocidade. E letra E, está sob a ação de uma força resultante, cuja direção é diferente da direção da velocidade, que faz com que ele faça a curva. A alternativa correta, letra E, de excelência ou de escola online, que são sinônimos. E aí, gostou? Então, não esqueça de ir lá e dar o seu... Opa, desse lado. Esse aqui. O seu joinha. E depois de dar o seu joinha, também não esqueça de ir lá e ativar as notificações, para você ficar por dentro de tudo que rola nos vestibulares. E, novidade para você, temos um projeto pré-PISM que está topzera, com os melhores professores, treinamento de questões abertas e fechadas para o PISM 1, 2 e PISM 3. Cara, você só vai encontrar isso aonde mesmo? Aqui, ó, no Escola Online. Agora acertei.